E a segunda atitude de Isaías, que está no versículo 5, no dia da crise, reconheça a sua condição. No dia da crise, reconheça a sua condição. Quando Isaías, ele entra no templo, e ele diz que ele vê o Senhor, e ele vê apenas um pouquinho daquilo que seria a glória de Deus, os anjos, os serafins, a fumaça, as vestes que cobrem o ambiente, a fumaça da glória de Deus. Mas quando ele vê a Deus, imediatamente ele vê a sua condição. No versículo 5 diz assim: então eu gritei, quando ele está diante dessa glória e dessa santidade de Deus, então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Podemos pensar que o verdadeiro encontro com Deus é aquele que me leva a ter um real encontro comigo. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós temos um verdadeiro encontro com a gente, com a nossa condição, com a nossa situação. Quando nós vamos ler Apocalipse e João, começa a ter a visão, também desse reino celestial, Cordeiro de Deus, ele cai, ele desmaia. A presença de Deus, da glória de Deus, ele não dá conta, ele desmaia. E o anjo tem que chegar para ele e falar assim: levanta, levanta, porque a gente precisa anunciar, você precisa escrever tudo que você está vendo. E ele disse que o anjo ajudou ele a ficar em pé, porque ele não conseguia. Porque quando nós temos esse encontro com a glória e com a presença de Deus, nós sabemos o quão pequeno e miseráveis nós somos. A nossa condição. Isaías, ele já era um profeta, ele já era um crente, mas quando ele se vê diante da santidade de Deus, ele diz: ai de mim, miserável homem que sou, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Por mais que esse encontro com a gente, com a nossa condição, seja desesperador, não tem problema, porque isso leva a gente a cair na real, isso leva a gente a entender a nossa condição. Então assim, quando nós temos uma visão dessa presença, dessa glória de Deus, a gente se enxerga. Não existe essa frase, que às vezes a pessoa está fazendo coisas, e você fala assim: pô, se enxerga, né? Tipo, olha no espelho. Você quer se enxergar? Olhe para Deus. Você quer se ver de verdade? Olhe para Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente se conhece. Olhe onde você está e como você está. Isaías disse: eu estou perdido. Eu estou perdido. E eu sou um homem impuro, de lábios. Isso não significa que era só os lábios, que era só o que ele falava que era impuro, mas os lábios representam toda a sua vida, todo o seu ser. E ele olha ao seu redor e diz: eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu. Então ele se vê na mesma condição, porque o resultado desse real encontro com Deus nos leva a ter um encontro com a gente. Isso é conversão e isso é transformação. Quanto mais eu vejo a Deus, mais eu vejo de mim mesmo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço. João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que ele cresça e eu diminua. Pedro, quando se vê diante do milagre da multiplicação, da pesca milagrosa, ele diz assim: Senhor, se afasta de mim, fique longe de mim, porque eu sou um pecador, eu não mereço estar diante do Senhor. Quando nós temos esse encontro com Deus, nós temos um encontro com a gente. Então não é possível ser um crente que conhece a Deus, um crente que tem uma experiência com Deus e viver do mesmo jeito. Não tem como, é impossível. É impossível
ter o encontro com Deus e ser do mesmo jeito. Porque o nascer de novo é ser novo, é se tornar uma nova criatura. Então não tem como dizer que se converteu, que conheceu a Deus e continuar com práticas pecaminosas, erradas, que não agradam a palavra de Deus. Quando nós temos encontro com Deus, há mudança de vida, há transformação. Você quer se conhecer mais? Vá na presença de Deus. E eu posso dizer que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não existe psicólogo que possa nos ajudar a nos conhecer melhor do que o nosso Deus. Não existe. Eu tenho autoridade porque eu sou psicólogo, então eu posso falar. Não existe psicólogo que nos ajude a nos conhecer tanto como a presença de Deus. Ele nos coloca em contato com a nossa essência. E a nossa essência, ela é sedenta dessa presença gloriosa de Deus. Então, no dia da crise, corra para Deus. No dia da crise, reconheça a sua condição. Como é que você está? Qual é a sua situação? Você fala assim, olha, está difícil, está muito ruim. Ok,